Olá, bem-vindos a mais um programa No Caminho. E hoje nós nos colocamos no caminho e viajamos 300 quilômetros para mostrar para você a cidade de Castelo Branco. Fica aqui perto da Espanha, perto de Vila Velha de Ródão, a oeste de Lisboa. Essa cidade se destaca na natureza, no sabor, na cultura. Tem um vasto patrimônio histórico e serviu de modelo para várias cidades da região durante vários séculos. E seda, já ouviu falar de seda? É desse lugar que sai a seda para todo o país e também para exportação. Estamos aqui num local ponto-chave, ponto central na cidade, onde tem o governo civil, onde temos a Câmara Municipal, o Palácio da Justiça e também o Centro de Interpretação. Uma cidade que conta com mais ou menos 34 mil habitantes. Então siga aí conosco e acompanhe, venha conhecer Castelo Branco. Na cultura ocidental, o conceito bíblico do Éden serviu de matriz às inúmeras propostas de jardins ao longo dos tempos. O Jardim do Paço Episcopal, ou Jardim de São João Batista, ou ainda, como é conhecido hoje, o Jardim dos Príncipes, foi mandado construir pelo bispo da Guarda, Dom João de Mendonça. E em 1911, o jardim passa para a tutela da Câmara Municipal. Queridos, esse jardim é constituído de 4 divisórias. Por exemplo, acompanhe aqui comigo. Lá na frente, onde você consegue ver um ônibus lá ao fundo, lá é a entrada, com azulejos, com muitas flores. E aquela entrada ela foi inaugurada em 1936. Porém, logo em seguida, esse que você vê aqui abaixo de mim é chamado o Patamar do Bucho, que é ali, na verdade, a divisória principal. Você vai acompanhar nas filmagens que você vai encontrar aqui 5 lagos, 2 aqui nas beiradas, 2 nas beiradas esquerdas e 1 no centro. E isso representa as 5 chagas de Cristo. E tem além da entrada, além do Patamar do Bucho, tem o Jardim Alagado que nós vamos ver e tem essa parte superior, que é onde eu estou e é onde você viu ali aquele grande tanque com a estátua de Moisés. E esse é o Jardim do Paço Episcopal, também conhecido aqui pelos locais e pelos turistas como o Jardim dos Príncipes. Ele, quando foi feito, ele trouxe assim um conceito do Jardim do Éden, um conceito bíblico. E aqui atrás de mim, você pode ver aqui a representação de Moisés com as tábuas da lei na mão e o grande tanque. E naquelas tábuas que Moisés segura ali nas suas mãos, está escrito em latim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse é o Jardim Alagado. Olha que visão deslumbrante, um conjunto de canteiros com assim curvas trapezoidais. E lá no final você vai ter assim uma sensação surpreendente, como eles dizem, chegando à beira de um lago. Queridos, e subindo aqui a escada que foi feita para honrar os apóstolos, você vê que tem os apóstolos, mas tem também outros nomes aí, por exemplo, como Lucas, não é? Como Estevão, que foi feitos assim em homenagem para honrar esses homens de Deus. Mas uma história interessante é que Portugal foi dominado pela Espanha durante 60 anos. Então os portugueses não tinham assim, muita admiração, na verdade não gostavam muito dos reis daquele período. Então, quando esse jardim foi construído, foi dada uma honra bem grande aos apóstolos, então as suas estátuas são maiores, mas se você olhar as estátuas dos reis daquela época, os reis espanhóis, eles são bem menores.
queridos, e não é que nessa reprodução do Éden não pode faltar uma figura ali característica, a serpente, não é? Olha aqui o inferno. Isso é para que eu e você sempre nos lembremos, queridos, que apesar de nós estarmos num lugar bom, estarmos no paraíso, o inimigo está ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Então vigiar e orar em todo o tempo. Aqui ao fundo está a Igreja da Sé de Castelo Branco, a principal de toda a região. O seu templo é da Idade Média, mas em 1770 ela foi promovida à catedral. E ela tem os seus traços arquitetônicos majoritariamente românicos, mas com o passar dos séculos ela foi recebendo alguns elementos com características barrocas e do rococó. Queridos, chegamos numa praça maravilhosa, a Praça de Docas, datada do século 17. Aqui você encontra o Teatro Avenida, você encontra a Biblioteca Municipal, você encontra um vasto jardim e ainda um prédio muito antigo do Exército. E você sabe como se chama alguém que nasce em Castelo Branco? Alguém que nasce aqui é um albicastrense. Vamos acompanhar o que tem aqui. Chegamos aqui no antigo quartel do Exército dessa cidade. Temos aqui uma foto da incorporação, ou seja, onde eram feitos uma triagem das pessoas que poderiam servir, que tinham um padrão para servir à corporação do Exército. E vai se dando sequência, aí tem, como no Brasil, nós pensamos como alistamento militar, que eles chamam de licenciamento. Eles ficavam aqui nessa porta fazendo o licenciamento. E quando eles entravam, realmente eram aceitos para servir no Exército, tinha aqui o juramento à bandeira. A primeira coisa que se faz é o juramento à bandeira. Aí tem aqui a flor, os soldados aqui na frente do quartel, fazendo juramento à bandeira. Saindo todos os cavalos, né, uma marcha de guerra, né, e tinha um volteio, ou seja, eles faziam apresentações dos cavalos para mostrar que eles dominavam essa arte de montar nos cavalos. E temos aqui também o treinamento da teoria de mexer com canhões, com armas, os movimentos com armas que seria usado para guerra, espadas da época. Seria um treinamento como se fosse hoje para enfrentar a batalha. Era aqui nesse pátio que tudo acontecia. E esse aqui atrás de mim é o Cine Teatro Avenida, que também ocupa um importante lugar aqui na Praça Central, a Praça de Docas, em Castelo Branco. Esse teatro foi inaugurado em 1954 e contou com a presença da Orquestra Copacabana na sua inauguração, o que tornou ainda mais abrilhantador. Ela passou, infelizmente, por um terrível e violento incêndio. Depois de 46 anos da sua inauguração,
mas logo em seguida ele foi reconstruído para aquilo que nós podemos ver hoje. Chegamos aqui nesse pequeno complexo, como se fosse o centro da cidade, onde nós encontramos aí a homenagem a Bartolomeu da Costa, que foi quem construiu aqui a Santa Casa da Misericórdia, é o seu benfeitor. Então você tem essa homenagem, você tem a Santa Casa da Misericórdia, e aqui à minha esquerda você encontra então o museu, né? O museu antigo, que daqui a pouco nós vamos explicar para você, e lá ao meu fundo o Jardim dos Príncipes. Então vamos aí mostrar cada um desses monumentos para você. E essa é a Santa Casa da Misericórdia, fundada por Dom Manuel I. E nós encontramos aqui em diversas cidades também portuguesas, assim como você encontra no Brasil. Só que aqui elas possuem em torno de 500 anos. Foi construída em 1514 e remodelada em 2014. Esse é o Museu Francisco Tavares, o mais conhecido da região, o mais conhecido da cidade de Castelo Branco. E ele foi fundado em 1910, ou seja, já é um museu centenário, não é? Ele abriga muitos artigos relacionados à cidade, como achados arqueológicos e principalmente tapeçarias que datam até mesmo do século XVI. O Parque da Cidade foi alvo de profunda remodelação e situa-se em frente ao Jardim dos Príncipes. É um local de lazer bastante frequentado e procurado. No âmbito dessa requalificação, o espaço deu lugar ao parque muito agradável, com uma ampla área verde em que a água assume um lugar de realce. Muitas coisas foram preservadas, entre elas a Porta de Roma. Encontramos esses bolinhos aqui, almendrados, feito com ovo e com amêndoa com pele. Muito delicioso. Vamos saborear? E esse é um pão típico aqui da região, recheado com chouriço e bacon. O chouriço aqui é um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil, e é feito com sangue, né? E aqui não, aqui é um embutido mais clássico, feito com as carnes mesmo. Gente, acabamos de visitar o Museu da Seda, um local encantador. Aprendemos aqui como é que se faz a seda, aprendemos a rota da seda, a história, não é? Como é, queridos, que aqueles ovinhos de borboleta se transformam ali no bichinho da seda e depois vão formando esses casulos e depois se transformam em borboleta novamente. E eu gostaria de compartilhar um pouco dessa experiência com você. Aqui é o museu, mas nós temos também os barracões, onde se fazem ali, produz toda a seda. Mas, querido, sabe o que me chamou a atenção? É porque isso aqui é mantido e tem uma parceria com a APP-ACDM. Sabe o que significa? Associação Portuguesa de Pais e Amigos de Deficientes Mentais. Então, queridos, quando você entra ali, vai haver uma lojinha com várias souvenirs desse museu, com souvenirs do bicho da seda. E sabe quem produz? São esses deficientes. Eu vou mostrar para você daqui a pouco o que é que eles fazem. Mas você sabe como é, queridos, que isso aqui acontece? Há ali dentro do museu uma parede e fala lá, ciclo do bichinho da seda. Então uma borboleta mais ou menos produz de 300 a 600 ovos. Então, dentro de poucos dias começa a nascer uma larva. Essa larva é alimentada com folha de amoreira. Então ela vai crescendo de tamanho e passa ali no seu crescimento por 4 fases. Então, queridos, depois disso,
essa borboleta, essa larvinha, ela começa a produzir esse casulo. Em 3 dias isso aqui será produzido. Depois, em mais 14 dias, essa larva que produziu aqui a seda, ela se transforma em uma borboleta. Olha que legal! Esse lugar é recheado de cultura. Então aproveite aí para curtir esse programa conosco. Este é o bordado típico de Castelo Branco. Nós podemos encontrar em tapeçaria, em roupas e até em alguns pisos aqui na cidade. É um bordado muito lindo e caracteriza Castelo Branco. Aonde vocês encontrarem esse tipo de bordado, saibam que pertence aqui. Um dos produtos típicos da região são as colchas de linho bordadas com fios de seda natural, conhecidas como bordado de Castelo Branco. O bordado de Castelo Branco tem semelhanças com as colchas de Toledo e Guadalupe. Alguns dos elementos desses bordados são o lar e a árvore da vida. O Museu da Seda é constituído por 6 espaços diversificados, onde se pode compreender o funcionamento do mundo da seda. Assim, começamos pela primeira sala, a história da seda, a sua rota, datas importantes da indústria sericícola em Portugal. Depois, passamos a uma sala multimídia, onde as pessoas, os visitantes, assistem temas como o nascimento, a criação e a alimentação do bicho da seda. Também uma outra repartição que vai desde a história do bicho até o fio. Aqui nós conhecemos como o fio nasce a partir do casulo. Passamos então a uma outra sala, do fio ao tecido. E aqui são expostos objetos como argadilho, teares, vários tipos de seda e 2 casais com variedade de cores de seda produzida no museu. Também temos a outra sala, composta essencialmente com objetos onde a seda é rainha, ou seja, essa sala chama do tecido ao produto final. E a última sala, a sala pedagógica, onde os principais objetivos são educar, sensibilizar, valorizar e promover de forma pedagógica e divertida a instrução de todos os tipos de idade e despertar as pessoas para essa importante cultura. Esse é o Parque Barrocal, situado no centro da cidade. Aqui dentro nós vamos encontrar rochas, pedras de centenas de milhões de anos. Vamos encontrar os passadiços. E esse é um parque muito característico. Diz aqui na sua explicação que é uma paisagem granítica, que é formada de pedras das profundezas da terra, que foram sendo moldadas e moldadas no decorrer de milhares de anos. Aqui no Parque do Barrocal, eles construíram alguns passadiços e caminhos sem fazer nenhuma alteração na natureza. Eles aproveitaram toda a estrutura geológica do lugar, mantendo as pedras, a arborização, de forma que nós pudéssemos aproveitar um dia agradável. Eles têm túneis com mesinhas, com cadeiras para as pessoas se sentarem. Nesses túneis à sombra, onde nós podemos nos reunir com a família e passar um dia muito agradável. Tem esse túnel que é o túnel do lagarto, e mais abaixo tem um túnel onde nós podemos avistar alguns tipos de aves. Nós vamos mostrar logo a seguir. O Parque do Barrocal é uma área de natureza silvestre com aproximadamente 40 hectares. O parque corresponde a uma paisagem geológica fascinante com uma inesperada biodiversidade que acompanha as estações do ano. O Parque do Barrocal apresenta 7 mirantes, diversas formações geológicas de interesse, passadiços e trilhos naturais. Também parque infantil, observatório de aves, entre tantas outras atrações naturais.
essa foi a cidade de Castelo Branco. Espero que você tenha gostado. Um local de oportunidades. Se você procura uma oportunidade, Castelo Branco te oferece uma forma de crescer, de estudar, através aqui da sua escola politécnica e tantas outras ofertas que há nessa cidade. Talvez, queridos, você tenha acompanhado e o que tocou no seu coração tenha sido: pastora, essa é uma cidade de riquezas culturais, é uma cidade que tem história, e realmente nós vimos a preciosidade da natureza, nós vimos ali aquela situação da criação dos panos, dos tecidos através da seda, e isso é fantástico, porque foi o próprio Deus que nos forneceu todo esse material. Mas talvez ao passear por esses parques, por essas cidades, você tenha sentido uma paz. E foi isso, queridos, o resumo do que a equipe sentiu ao firmar neste lugar. E nós sabemos que a Bíblia resume tudo isso. Ela é a oportunidade que eu e você precisamos, ao lê-la, de nos relacionarmos cada dia mais com Deus, de crescermos na intimidade do nosso Deus. Uma oportunidade única que nós temos, queridos, de conhecer Deus através de cada uma dessas palavras e apresentá-lo para toda a humanidade. Mas esse também é o maior tesouro que eu e você podemos ter. A palavra de Deus, o nosso Deus, a nossa salvação. E o maior tesouro que nós podemos deixar para os nossos filhos, para a nossa família. E aqui nós encontramos a verdadeira paz. Queridos, você viu lá quando nós filmamos o Jardim dos Príncipes, que embora nós estivéssemos num lugar todo bonito, cercado por coisas bonitas, havia ali algo, havia ali um inferno, a figura de Satanás. Como eu falei para você naquela ocasião, nós citamos 1 Pedro 5:8, que diz o seguinte: 1 Pedro 5:8 diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Queridos, o inimigo já está derrotado. Jesus o derrotou na cruz do Calvário. Os seus dias estão contados e agora ele arma um plano contra os filhos de Deus e também até contra aqueles que já estão condenados. Ele milita contra nós, ele luta contra nós. E uma das formas que ele faz isso é trazendo um esfriamento ao nosso coração, à nossa fé. E quando nós nos esfriamos, nós também enfraquecemos. Por isso, queridos, esse inimigo que veio, esse arqui-inimigo que veio para roubar, matar e destruir, nós precisamos vigiar e orar, que eu e você estejamos alertas contra as investiduras dele em relação à nossa vida. Mas é Tiago que nos fornece, queridos, essa arma, como é que eu e você resistiremos a todas essas ciladas do mal contra nós, não apenas vigiando e orando, mas Tiago diz no 4:8, no 4:7, diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Que sempre nós possamos estar com as nossas vontades alinhada à vontade do Pai. Que sempre, querido, a nossa vida esteja submetida ao Pai. Que as nossas decisões, os nossos planos e os nossos sonhos sejam sempre submetidos ao Senhor e colocando tudo em obediência ao Senhor e nas mãos do Senhor. Assim, nós resistiremos ao diabo e venceremos com Jesus toda a armadilha que vier contra nós. Toda a arma forjada dele contra nós não prosperará, porque nós estamos com o Senhor. Amém? Você sabe que Satanás caiu, né? A queda de Satanás foi devido ao seu orgulho. Então nós queremos cantar nesse momento um louvor para você, que diz um pouco sobre isso. Guarda o seu coração, meu irmão, porque nós sabemos que o coração procede fontes de vida e, sobretudo, aquilo que nós devemos guardar o coração. Já disse para a gente o sábio Salomão através dos provérbios. Vamos cantar esse louvor e quero agradecer a sua presença, quero agradecer a sua companhia, quero agradecer por você ter estado conosco nessa viagem. Deus te abençoe e até o próximo programa No Caminho.
jardim. A humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. De graça o recebe, eu quero conhecer Jesus, aleluia, eu quero conhecer Jesus E ser achado nele, aleluia, e ser achado nele. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Meu amado, meu amado é o mais belo em milhares e milhares. clame por ele, querido. Glória a Deus.